quiser perguntar alguma coisa, pode falar, interromper, por favor, porque eu não vejo se mandar por escrito ou levantar a mão, tá? Pronto, eu fico E de aí, olho também para tá, você. Deixa eu só te apresentar para o pessoal. Então, pessoal, boa noite. A gente está dando continuidade às aulas da emergência. Hoje a gente convidou a doutora Tizá. A doutora Tizá, ela tem residência médica em gastro e hepato e doutorado em hepato pela Unicamp, e ela é médica aí do Hospital Primavera. Silas normalmente participa também, mas hoje ele está bem atarefado, ele pediu desculpas, mas vai tentar entrar no meio por fim. Tá certo. Todo seu. Tá bom. Boa noite, gente. Vamos, então, começar aqui, falar um pouquinho sobre as emergências do paciente cirrótico. Eu tentei resumir e deixar de um jeito mais prático para quem está na emergência mesmo que recebe esse paciente, né? E com as situações mais comuns. Então, as principais emergências do paciente cirrótico são a hemorragia digestiva alta, varicosa. Acredito que vai ter uma aula só sobre hemorragia digestiva, mas eu vou falar alguma coisa resumidamente. A encefalopatia hepática, pacientes que vêm ao pronto-socorro por piora de ascite e edema em membros inferiores, às vezes com a nasarca mesmo, e a disfunção renal do paciente cirrótico. Antes de falar das emergências propriamente dita, eu vou falar um pouco sobre a relação entre infecção no paciente cirrótico e essas complicações que eles apresentam. Assim, a infecção bacteriana no paciente que tem cirrose, ela está presente em mais de 40% dos pacientes internados, e isso é uma porcentagem maior, 4 vezes maior do que o que acontece na população geral. Então, o cirrótico, além dele ter mais infecção do que a população em si, geralmente essas infecções são mais graves, evoluindo mais frequentemente para sepse, disfunção orgânica e óbito. E muitas vezes a gente tem um paciente que ele faz um quadro infeccioso, a gente resolve essa infecção, mas ele perpetua a resposta inflamatória dele, e aí mesmo depois da resolução, ele continua e acaba evoluindo para a disfunção orgânica, certo? Então, infecção é a principal causa de morbidade e mortalidade nos pacientes que têm cirrose. O porquê dessa situação dele evoluir mais frequentemente para disfunção orgânica e por que ele tem mais infecção. O paciente cirrótico, ele tem um desequilíbrio entre as citocinas inflamatórias, que são aumentadas principalmente interleucina 6, TNF-alfa, e tem uma deficiência de imunidade. Ele tem, geralmente, uma leucopenia e tem uma redução tanto em número quanto em atividade de neutrófilos e linfócitos, tem uma redução do complemento desse paciente e existe também uma disfunção do sistema retículo endotelial. Aí, essa resposta inflamatória, essas citocinas inflamatórias aumentadas, fazem com que haja uma maior resposta inflamatória, e por estar inflamado, o paciente tem um aumento na permeabilidade intestinal, que favorece o supercrescimento bacteriano e a migração dessas bactérias do lume intestinal para os linfonodos mesentéricos e outros sítios extraintestinais. Então, favorece a translocação bacteriana. Então, a gente tem um paciente que tem uma translocação bacteriana associada a uma disfunção imune e os fatores clínicos próprios dele, tudo isso vai favorecer que ele tenha mais infecção e que tenha uma evolução pior com a infecção. Uma outra coisa que interfere no reconhecimento rápido do paciente são as características dele. Veja, a gente tem o QIC-SOFA, que é para a gente fazer uma avaliação do paciente cirrótico, então é uma adaptação do score do SOFA, né? Só que a gente tem como critérios a alteração do nível de consciência, uma pressão sistólica menor que 100, frequência respiratória maior que 22. Só que no cirrótico, muitas vezes ele vai estar com cefalopatia, então ele vai ter uma alteração de consciência. A pressão sistólica menor que 100, o paciente cirrótico muitas vezes já tem uma hipotensão de base por conta da vasodilatação que ele apresenta. E muitas vezes ele tem uma taquipneia quando tem uma ascite volumosa. Então, tudo isso acaba fazendo com que haja um atraso no diagnóstico da infecção no paciente cirrótico, certo? A gente tem muitas vezes um paciente
que a gente não vê que ele está com a leucocitose, porque ele é leucopênico. Então, às vezes, o basal dele é 2.000, ele foi para 5.000, está na contagem normal, mas para aquele paciente já é uma leucocitose. Então, é uma coisa que sempre que possível a gente tentar ver como eram os leucócitos desse paciente em outra situação, tentar ter esse acesso. Então, a gente tem um paciente que tem uma deficiência imunológica e está no estado pró-inflamatório, que sofre um evento infeccioso, e aí desencadeia uma cascata inflamatória que se perpetua mesmo depois da resolução do quadro infeccioso. E aí esse paciente vai ter destruição de hepatócitos, evoluindo com disfunção hepática e de outros órgãos, e tudo isso aqui vai acabar desencadeando essas complicações, a hemorragia digestiva alta, encefalopatia hepática, a disfunção renal e a piora da ascite e do edema desse paciente. Então, por que eu estou falando tanto dessa questão da infecção no cirrótico? Porque é a principal causa de descompensação do paciente. Então, sempre que o meu paciente chega no pronto-socorro, eu tenho que procurar infecção nesse paciente, porque muitas vezes é a causa da descompensação e do aparecimento desses motivos que o paciente vai ao pronto-socorro. Então, falando um pouco sobre a hemorragia digestiva alta, a gente tem alguns fatores que interferem na mortalidade do paciente, que é o controle da hemorragia, a prevenção precoce do ressangramento desse paciente, o grau de insuficiência hepática desse paciente, o SHAD dele, e se ele evolui com outras complicações associadas, infecção, insuficiência renal e encefalopatia. Tudo isso acaba que interfere na mortalidade do paciente. Então, como é que eu vou manejar esse paciente da hemorragia digestiva alta? Eu tenho que fazer uma ressuscitação volêmica e o controle hemodinâmico, mas lembre que no paciente cirrótico, se a gente dá muito volume para ele, isso aumenta a pressão portal e esse paciente pode ressangrar, certo? Então, a gente tem que ser mais permissivo na anemia desse paciente. Se o paciente tiver hemoglobina abaixo de 7, eu transfundo. Se não, eu posso segurar. Eu tenho um alvo de hemoglobina entre 7 e 8, certo? O que eu quero com esse paciente é aumentar a perfusão tecidual e manter a estabilidade hemodinâmica dele. Então, a gente tem esse alvo que eu acabei de comentar, que é a hemoglobina entre 7 e 8. E eu tenho que manter para esse paciente uma hipovolemia relativa, ou seja, eu quero uma pressão sistólica dele entre 90 e 100 e manter uma frequência cardíaca abaixo de 100. Se eu aumento muito, faço muito volume, muito concentrado de hemácias, esse paciente aumenta esses parâmetros, o risco de ressangramento dele é muito grande. Eu tenho sempre que pensar na profilaxia das infecções bacterianas. Veja, paciente que tem infecção ou que evolui com infecção depois da hemorragia digestiva, ele tem muito mais falha de controle do sangramento com recorrência da hemorragia digestiva, certo? Então, quando a gente vai ver os parâmetros, fatores preditivos de falha de controle, a presença do sangramento ativo, o SHAD do paciente e aqui, mais uma vez, a infecção do paciente. Então, o antibiótico profilático faz parte do tratamento da hemorragia digestiva. O tratamento não é correr para endoscopia e querer logo fazer a ligadura. O antibiótico faz parte, ele reduz a frequência de infecção, reduz o ressangramento e reduz a mortalidade nesse paciente. A preferência pela ceftriaxona, certo? 1 grama dia durante 5 dias, principalmente naquele paciente que é SHAD B ou C, ou que já faz uso de uma quinolona profilática, pacientes que usam norfloxacina para profilaxia secundária de PBE. E aí, manter esse antibiótico por 5 a 10 dias. Enquanto isso, eu tenho que fazer o rastreio infeccioso do meu paciente. Se eu encontrar algum foco infeccioso, eu vou ajustar esse antibiótico para o foco encontrado. Em relação ao tratamento da coagulopatia, tem vários estudos mostrando sobre essa coagulopatia, se a gente deve corrigir ou não. A gente tem que lembrar que o paciente que tem cirrose, ele tem uma redução tanto de fatores anticoagulantes como procoagulantes. Por isso que a gente vê, às vezes, paciente cirrótico que faz trombose de porta ou de outros sítios. Né? Então, o INR alargado do meu paciente não quer dizer que ele está anticoagulado, ele está com mais disfunção hepática. Então, eu não preciso fazer
eu não preciso corrigir esse INR, certo? Nem a plaquetopenia desses pacientes, até agora não tem nenhum estudo forte recomendando isso. O último Baveno 7 saiu recentemente e continua essa recomendação, certo? A gente não tem indicação de corrigir a coagulopatia na hemorragia digestiva alta. Outra coisa que eu não citei aqui, lembrar sempre de preservação das vias aéreas, e sobre a prevenção de encefalopatia hepática, não é obrigatório que o meu paciente que está com hemorragia digestiva alta, eu coloque já lactulona para ele, certo? Se ele tiver encefalopatia, eu vou tratar. Além dessas medidas gerais, a gente tem as medidas específicas para o paciente, que é o uso do vasoconstrictor esplânico, preferencialmente a terlipressina. Quando a gente começa o vasoconstrictor antes da endoscopia, eu tenho uma redução da mortalidade e eu tenho o melhor resultado da endoscopia. A terapêutica endoscópica é mais eficaz. Em relação ao uso do IBP, a gente tem que lembrar que o cirrótico, como qualquer ser humano, tem direito a ter úlcera. Então, em toda hemorragia digestiva, a gente vai fazer o IBP em bolos de 80 e manter de 12 em 12. Alguns estudos pequenos mostram que talvez o IBP tenha uma ação também de estabilização de coágulo, inclusive no sangramento varicoso ele tivesse algum benefício, certo? Mas o que é obrigatório é iniciar o antibiótico e o vasoconstrictor esplânico. E aí é que meu paciente deve fazer endoscopia. Ela deve ser feita em até 12 ou 24 horas e com as medidas farmacológicas já instituídas e o rastreio infeccioso todo já deve ter sido coletado, certo? Passando para outra complicação, que é a encefalopatia hepática, a encefalopatia vai acontecer por conta de um distúrbio do metabolismo da amônia, né? O meu fígado não está funcionando bem, ou ele é excluído da circulação quando a gente tem alguns shunts. Então, essa amônia não é metabolizada e ela fica circulando no sangue, só que ela é tóxica para o sistema nervoso central, né? Então, vem daí a encefalopatia. Muitas vezes a gente não encontra o fator desencadeante, tem pacientes que existem realmente, apresentam mesmo uma predisposição, principalmente aqueles pacientes que têm shunt, ficam fazendo encefalopatia de repetição sem um fator outro desencadeante. Mas a gente tem que lembrar das principais: desidratação e, mais uma vez, infecção. Lembrar aqui só da classificação da encefalopatia. Um grau 1 é o paciente que tem a inversão do ciclo sono-vigília. O grau 2 é aquele paciente que já apresenta FLAP. 3 é o paciente torporoso e 4 é o paciente que já está em coma. Então, como é que eu vou manejar a encefalopatia? Sempre procurar um fator desencadeante. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer meu rastreio infeccioso e se eu encontrar o foco, eu vou tratar. E como a desidratação está entre um dos principais fatores desencadeantes também, eu sou obrigada a suspender os diuréticos do meu paciente e hidratar ele. Fora isso, eu tenho tratamento de primeira linha, que é a lactulose, né? Então, eu vou ajustar a dose para que meu paciente tenha 2 a 3 evacuações pastosas. E aí, a gente tem outros tratamentos de segunda e terceira linha para associar a lactulona, que é a rifaximina, que a gente tem comercializada no Brasil recentemente, mas é muito cara, mas ela tem um efeito muito bom para a encefalopatia. O Epamez, preferencialmente venoso, certo? Se o paciente está internado, não se justifica o uso dele via oral, a não ser aquele paciente que você não já está em preparação de alta, já tirou, já está sem acesso, e aí você pode até pensar em manter. Mas o paciente hospitalizado, o Epamez utilizado deve ser o venoso, até porque os estudos feitos com o Epamez são todos com a medicação venosa, a gente que acaba extrapolando para a apresentação via oral. E que pode ajudar um pouco naquele paciente que está com encefalopatia refratária, você já tratou a infecção, já está com lactulona e está com a meta das dejeções, está usando Epamez e a rifaximina, a gente pode tentar associar neomicina e metronidazol também, certo? Em relação à disfunção renal, a gente tem que lembrar do estadiamento da lesão renal aguda, né, o AC, quando o meu paciente cirrótico, com elevação de 0,3 na creatinina em relação ao basal dele, já é uma disfunção renal.
Então, é um paciente muitas vezes emagrecido, consumido, tem uma creatinina basal em torno de 0,5 e ele chega com 1. Para esse paciente, já é uma lesão renal aguda, certo? O 2, quando a gente tem uma elevação 2 a 3 vezes o valor normal, e aqui 3, quando a creatinina está mais que 3 vezes o valor basal do paciente, ou aquele paciente que já vai para a terapia renal substitutiva também, certo? A disfunção renal do cirrótico é a disfunção orgânica mais grave, que traz maior mortalidade para o paciente, e a principal causa de insuficiência renal no paciente cirrótico é a infecção. E muitas vezes essa alteração da função renal pode ser a única manifestação do processo infeccioso. Então, veja, eu tenho um paciente que eu vou procurar, assim, ele não vai ter queixa de dor abdominal, ele não vai ter uma leucocitose, ele tem uma leucocitose relativa, considerando o basal dele. Às vezes ele chega sem encefalopatia, mas quando a gente faz os exames, a creatinina dele, que era 0,8, foi para 1,5. Isso é um sinal, pode ser um sinal de infecção, inclusive de PBE. Então, eu sou obrigada a fazer um rastreamento infeccioso nesse paciente também, certo? Aqui só mostrando os dados do aumento, né, de mortalidade daquele paciente que tem uma insuficiência renal sem infecção, o paciente sem infecção, desculpe, o quanto ele vai para a insuficiência renal e mortalidade, quanto aumenta isso quando a gente está vendo o paciente com infecção, seja PBE ou outro foco infeccioso, certo? A insuficiência renal aguda do cirrótico, a grande maioria das vezes ela é pré-renal, e a gente tem, desses pacientes que evoluem com insuficiência renal pré-renal, a grande maioria é por hipovolemia. Então, a principal causa de disfunção renal no cirrótico não é síndrome hepatorrenal, é hipovolemia. E o principal fator desencadeante é a infecção bacteriana. Então, o meu paciente chega com disfunção renal, eu tenho que procurar infecção e eu tenho que hidratar esse paciente e tirar diurético dele, certo? Então, chegou o paciente com cirrose no pronto-socorro, às vezes ele chega até percebendo diminuição de diurese ou não. O que é que eu vou fazer? Suspender o diurético, vou procurar infecção, vou ver se ele está usando alguma droga nefrotóxica e ver como ele vai ficar. Aí eu vou fazer uma hidratação, a princípio, com soro mesmo, e se o paciente não melhora e já tem uma creatinina aumentada, maior que 1,5, eu já tenho que pensar se isso pode ser uma síndrome hepatorrenal, e vou fazer a minha prova de volume, que é com albumina, na dose de 1 grama por quilo dia por 2 dias, considerando o máximo de 100 gramas por dia. Se ele não responde a essa prova de volume, aí sim eu vou levantar que esse paciente tem uma síndrome hepatorrenal, e aí a gente vai entrar com terlipressina, certo? Mas a síndrome hepatorrenal acaba sendo um diagnóstico de exclusão. É a disfunção renal mais grave do cirrótico, mas é um diagnóstico de exclusão. É muito mais frequente uma disfunção renal por hipovolemia mesmo, certo? Pensando na complicação da ascite, a gente tem que falar da peritonite bacteriana espontânea, né, que é a infecção mais grave do paciente com cirrose e muito frequente também. Por definição, aquele paciente que tem uma contagem de polimorfo nuclear maior que 250 no líquido acítico. E em quem é que eu vou suspeitar que esteja com PBE? Todo paciente que chegue no pronto-socorro, certo? Se o paciente chega no pronto-socorro, o paciente cirrose chega no pronto-socorro, ele foi com alguma queixa de descompensação. Ou insuficiência renal, está com cefalopatia, ou está com dor abdominal, ou está com diarreia. Então, se ele tem ascite, eu tenho que funcionar, certo? Eu não tenho que esperar sintomas específicos para funcionar esse paciente. Chegou no pronto-socorro, tem ascite, tem que funcionar. E eu tenho que lembrar que eu tenho que pedir cultura do líquido acítico, e que essa cultura tem que ser feita sempre em frasco de hemocultura, certo? Não existe fazer cultura de líquido acítico em frasco estéril de urina, isso é
completamente proscrito. E como é que eu vou tratar? Tenho que lembrar da albumina, certo? O tratamento da PBE inclui a albumina, não é só o antibiótico. Isso traz uma queda de mortalidade de quase 30% para 10%, quando eu utilizo a albumina no meu paciente que tem PBE, certo? Então, só para ilustrar, a gente lembrar como é que faz o tratamento do PBE, no primeiro dia eu vou começar a albumina e faço o primeiro dia de antibiótico. No terceiro dia, na dose de 1,5 grama por quilo. No terceiro dia, que ele está tratando o terceiro dia de antibiótico, eu vou fazer mais 1 grama por quilo de albumina, e eu tenho que lembrar que aqui eu tenho que refuncionar meu líquido acítico. Se ele tiver cura da PBE, eu vou completar 5 dias de antibiótico, certo? Se é um paciente que chegou com hemorragia digestiva, eu comecei ceftriaxona 1 grama dia como dose profilática. Aí eu puncionei o líquido. O resultado do líquido, em tese, é para sair muito rápido. Veio com PBE, eu ajusto a dose da ceftriaxona para a dose terapêutica, certo? E faço a albumina. Então, todo paciente cirrótico que chega no pronto-socorro, o que é que eu tenho que fazer com esse paciente? Não sei se Sila já chegou, mas ele vive me criticando, né, brincando, que eu sempre peço para tirar diurético de paciente cirrótico, quando está internado, né? Então, primeira coisa, suspende diurético do paciente, deixa ele anasarcar, ele pode ficar gigante. Eu quero salvar e preservar o rim dele e tirar um possível fator de complicação ali. Eu vou hidratar esse paciente e, obrigatoriamente, eu tenho que fazer um rastreio infeccioso nesse paciente. Isso para qualquer descompensação que ele apresente vindo ao pronto-socorro. Se o paciente veio por hemorragia digestiva, eu vou lembrar da minha meta de hemoglobina entre 7 e 8 e ver se meu paciente precisa transfundir. Vou começar um antibiótico profilático, vou prescrever a terlipressina e começar o omeprazol. Se ele veio por encefalopatia hepática, além de suspender diurético e procurar infecção no paciente, eu vou prescrever a lactulona e vou ajustar de acordo com o número de evacuações e eu vou associar, se precisar, epamés, metronidazol, neomicina e a gente tem a opção agora da rifaximina também. Se o paciente chegou com disfunção renal, além de suspender diurético e procurar infecção nesse paciente, eu vou hidratar inicialmente com soro. Se eu descartei que ele possa ter uma doença renal crônica de base e afastei esses fatores, eu vou fazer minha prova de volume para ver se é uma pré-renal ou se é uma síndrome hepatorrenal. E se ele chegou, piora da CIT, nesse rastreio infeccioso, a gente vê que ele tem critério para PBE, esse paciente já deve estar sem diurético, eu vou fazer ceftriaxona 2 gramas dia e vou lembrar de prescrever albumina no D1, no D3 e fazer a punção de controle de tratamento para ver se eu vou encerrar o tratamento com 5 dias. Lembrando que se o paciente completou o tratamento de PBE, no dia seguinte ele tem que começar a norfloxacina, que é a profilaxia secundária. Mas isso aí o paciente já vai estar internado, não é mais o manejo do pronto-socorro. Pronto, gente. Ai, peraí, deixa eu sair daqui, porque eu não estou me achando. Pronto. Joia Tizá, foi excelente. Eu acho que resumiu bem o que a gente precisa saber lá na emergência, bem direto. Eu achei muito bom. A gente tem uma pergunta aqui no chat, que é perguntando com quanto de volume pode começar para o paciente cirrótico com a disfunção renal. Você pode começar 1.000 de soro logo, 1,5 litro, e aí vai fazendo o controle, certo? Da creatinina. Se você tiver ali, não vai ter uma regra exatamente, sabe? Mas assim, eu não vou fazer 2 litros aberto, né? Eu vou fazer uma hidratação contínua, tenho que ver a questão de comorbidade do paciente e ficar sempre vendo se ele tem algum desconforto respiratório. Se ele não melhora essa creatinina, ela até piora, eu tirei esses fatores, aí tem que ir para a albumina. E aí já aquela dose fixa. Lembrar que a albumina, uma das complicações dela, que não é frequente, é congestão pulmonar, certo? Mas não é uma coisa tão frequente, não.
Aí tem que botar o frasco de albumina para correr cada um pelo menos em meia hora, para não ser rápido demais. Joia, perfeito. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Mais uma pergunta no chat. Existe benefício no uso do Transamin na HDA? Não, nenhum, certo? Não tem indicação. O que faz o paciente com cirrose sangrar não é coagulopatia, é a pressão portal, certo? Então, de manejo farmacêutico que eu tenho é o vasoconstrictor esplânico, que eu quero diminuir essa pressão portal e depois as medidas mecânicas que são feitas por endoscopia. Perfeito. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Podem ficar à vontade para abrir o microfone. Bom, acho que todo mundo entendeu tudo, viu, Tizá? Tô Foi achando. muito boa a aula. Então, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, acredito que a gente pode finalizar aqui. Tizá, muito obrigada mais uma vez pela excelente aula. Eu que agradeço. Ano que vem estaremos aí de novo. Tá certo. Eu acho que Silas deve falar com você depois, tá bom? Para agradecer também. Tá certo. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns, Tizá. Obrigada. Boa noite.